A última comunicação de hoje, a gente combinou, dado o horário estendido, que a professora Valéria Esteves vai apresentar amanhã a sua comunicação sobre Quinsac de Montvoisin e Cicarelli no Chile, entre o Chile e o Brasil. Agradeço muito à professora pela disponibilidade e eu chamaria o Cláudio Alves, que é um doutorando da Unicamp. Ele ainda não defendeu o doutorado dele, mas está preparando um doutorado sobre os desenhos da expedição de exploração científica realizadas pela comissão, não é? Comissão Científica do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro do Rio de Janeiro. E a comunicação dele vai ser sobre os desenhistas desta expedição. Cláudio, muito obrigado. Obrigado. Eu queria só regular a luz. Ele está regulando lá essa luz aqui. É que eu queria essa luz do palco. Essa luz, eu queria essa amarela. Não seria bem essa. Ah, mas tá boa, essa tá boa. Essa tá boa. Bom, eu gostaria de agradecer aos professores que o professor Luciano convidou para esse seminário, né, que tão generosamente aceitou esse convite de estar aqui para um tema que a ilustração científica é tão caro para a história da arte, né. Então, eu vou proceder à leitura para eu não me perder, né. Então, a Comissão Científica de Exploração foi constituída pelo IHGB em 1856, 18 anos após os inícios das atividades do Instituto. Tinha a pretensão de formar um modelo de expedição constituído por naturalistas brasileiros e almejava explorar o potencial econômico das províncias do norte do país. Não que essa expedição fora a primeira, diversas expedições de pequeno porte, acompanhadas pelo IHGB, percorreram o Brasil no intuito de dar cara à identidade da nação brasileira, e nas reuniões do Instituto discutiam-se as questões em torno do clima, do uso inadequado do solo, da agricultura e dos costumes indígenas. Em uma das sessões, eu gostaria de deixar registrado essa questão, porque é uma questão que depois, no decorrer da comunicação, eu vou retomar, né? Então, o Ceará, que era uma das províncias do norte, durante o século passado, isso é uma citação de uma das atas do Instituto, derrubou imensas porções de suas matas para substituí-las por algodoeiros. A devastação das florestas, expondo o grau relativo da umidade atmosférica que elas entretinham, o que produziu, afinal, o dessecamento das fontes que, nascendo das montanhas, molhavam seus vales. Extensões de terreno, outrora cobertas de ricos vegetais, acham-se hoje mudas em áridos desertos, sem o menor vestígio de água. Pois bem, este mal será ou não remediável? O plantio de árvores, ao menos no alto das montanhas, bastará? São essas outras questões que não de menor interesse, que devem ocupar a atenção da comissão, o máximo quando tendem a salvar uma das nossas mais belas províncias do flagelo da seca e da fome, consequência fatal da primeira. Esperava-se que a comissão trouxesse alternativas para a questão da seca, como relata a 17ª sessão. Somos da opinião que a comissão prestaria grandes serviços à nossa agricultura, que deverá seguir-se de preferência, fazendo ensaios nesse sentido, levando sementes e plantas, distribuindo-as pelos agricultores do nosso interior. Então, essa questão será o suporte para a análise dessa comunicação. Na 8ª sessão do IHGB, a comissão foi constituída de 5 sessões: a sessão geológica e mineralógica, a sessão botânica, a sessão de zoologia, a sessão de astronomia e geografia, a sessão etnográfica e narrativa de viagem, com seus respectivos chefes. Caberiam indicar o naturalista preparador e outros membros necessários à comitiva e o desenhador da comissão, que seria José dos Reis Carvalho, possivelmente também pela influência de um outro pintor, Manuel de Araújo de Porto Alegre, então secretário do Instituto. Ambos foram condiscípulos de Jean-Baptiste Debré.
As sessões receberam instruções específicas que estão publicadas na revista do Instituto. Essa missão ela seria uma fonte de saber relacionada ao norte do Brasil, seu povo e sua cultura. No entanto, não era a questão central da comissão. Apoiada que era pela Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, ela tinha por objetivo explorar aspectos das riquezas minerais e agroindustriais e de mão de obra para desenvolver economicamente o Brasil imperial. Havia, sim, no poeta Gonçalves Dias, eleito chefe da seção etnográfica, o desejo de encontrar no índio brasileiro elementos para a constituição da identidade do povo brasileiro e foi centrada na cultura indígena que focou seus trabalhos. Capanema, da geologia e mineralogia, por exemplo, deixava claro sua intenção de conhecer os aspectos da mineração e o clima contra a pobreza gerada pela seca que assolava o Nordeste periodicamente. Bom, além da iconografia da missão, a fortuna gerada pela Comissão Científica de Exploração foi significativa. Constitui-se de rica bibliografia importada para dar suporte técnico à expedição, cerca de 1000 volumes de livros relacionados à geologia, botânica, zoologia, que foram incorporados ao incipiente Museu Nacional, que na época ele estava no Campo de Santana. O edifício atual está na Quinta da Boa Vista, que na época era a residência da família imperial brasileira. Aliás, o Museu Nacional foi o grande beneficiado com os trabalhos da comissão. Para lá foram transportados também os instrumentos de pesquisas importados para servirem nessa empreitada e os materiais coletados pela comissão. Capanema afirma não comprar publicações de Humboldt, de Bonpland, Spix e Marx, Poole, Saint-Hilaire, dentre outros, pois já existiam na Biblioteca Nacional e no Instituto Geográfico. E ainda, Manuel Ferreira Lago, chefe da seção geológica, possuía também coleções completas dos anais da entomologia da França, os livros de Buffon, a História Natural dos Peixes. A seção zoológica deveria averiguar o habitat e a abundância das espécies e procurar o lugar que cabiam no sistema geral de Cuvier. Devia estudar o proveito que os viventes podiam trazer às artes, à medicina e à economia. Por exemplo, o herbário coletado contava com 14.000 amostras trazidas em caixas de vidro, coletou-se cerca de 17.000 exemplares de insetos no Cariri e na Serra do Araripe, que são regiões do Ceará, e a ornitologia colheu 4.000 pássaros que serviram para as litografias do Imperial Instituto Artístico. Bom, embora a comissão possuísse a intenção de constituir-se sobre um olhar tipicamente brasileiro, foi relevante a influência de outros artistas viajantes que chegavam ao Brasil. Toda a iconografia produzida por essa expedição está diretamente relacionada ao modus operandi de outras expedições que estiveram no Brasil, o que inclui a viagem filosófica de Alexandre Rodrigues, a viagem de Humboldt, a expedição Langsdorff com Rugendas e sua viagem pitoresca, a expedição de Spix e Martius, o qual trocava cartas com Freire Alemão, que era o presidente da comissão. De um manuscrito de Francisco Freire Alemão, o presidente da comissão, percebemos seu interesse também por Frei Veloso, Domingos Vandelli, Bernardino Antônio Gomes, Manuel Arruda e os artistas viajantes como Poole e Saint-Hilaire. Tornam perceptíveis as influências que esses naturalistas e artistas exerceram sobre as instruções e iconografia dessa expedição. Do mesmo modo, o caráter da representatividade de Reis Carvalho para a Comissão de Exploração segue a tradição da cultura da ilustração dos viajantes, como pode ser visto nas aquarelas como representações arquitetônicas por ele realizadas antes de partir para as províncias do Norte, que estão no Museu Nacional, como a Igreja de Santana em Dia de Festa, de 1851, que também foi representada por Thomas Zender em 1817. De modo semelhante, apenas para exemplificar, José dos Reis Carvalho representou vista das cidades visitadas, como lugar chamado Fortaleza em Sobral, vista da cidade de Só, em 29 de outubro de 1859, tal qual fizeram o próprio Debré e Thomas Zender em Vila Rica, Ouro Preto.
Desculpa. O interesse de Debré pelas edificações é expresso em suas descrições sobre as adequações das construções locais, com paredes grossas e alpendres para amenizar os efeitos do calor, que foram também representados por José dos Reis Carvalho em Penitentes de Venda Grande. Ao final tem uma casa grande com uma varandinha, né, para amenizar o efeito do sol, cujas ilustrações também incluem casas populares, como edificações realizadas sem a sofisticação acadêmica do desenho arquitetônico, tal qual a aquarela Redemoinho de Bento. Opa, vou tentar localizar a aquarela, mas não seria essa próxima. Mas, bom, Reis Carvalho também registrou o estilo neoclássico da velha Catedral de Fortaleza, como Debré, que também deixou o desenho do portal em mesmo estilo do antigo edifício da Academia de Belas Artes, do arquiteto Grandiano Montigny, cuja ruína de inestimável valor histórico foi conservada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, graças aos esforços de Rodrigo de Melo Franco. Entretanto, marcantes sobre a obra de José dos Reis Carvalho são as aquarelas de Debré, presentes no seu Viagem Pitoresca, seu mestre desde 1816. Por ocasião de sua viagem ao Sul, Debré relatou as atividades de viajantes acampados. O viajante do Brasil deve ter ainda a força, abre aspas, de cuidar atentamente todas as noites do preparo do pouso no meio das inúmeras florestas. Terminado o dia, ele acende o fogo, a fogueira, alimentada durante toda a noite, preserva-o dos animais ferozes. Maximiliano de Nieuwied, Auguste Saint-Hilaire, Spix-Marsh, Langsdorff, Frederic Sellol são alguns viajantes que o Debré cita, né? Isso para a gente ter uma confirmação de que o Debré, que era um pintor de corte, tinha uma certa influência dos viajantes também, né? Reis Carvalho representou as atividades do naturalista em expedição nessa aquarela, né, que é acampamento de missão científica, que essa missão chegou lá no norte do país, no navio Palpite. Essa aquarela está ruim, porque eu tirei de um livro, mas tem a bandeirinha do Brasil ali no vapor chegando em Fortaleza. Bom, a iconografia da Comissão Científica de Exploração compreende, além das aquarelas de José dos Reis Carvalho, presente no acervo do Museu Dom João VI, do Museu Histórico Nacional, também os desenhos de Freire Alemão, as litografias de aves da seção geológica e os artefatos indígenas realizados pelo Imperial Instituto Artístico, pertencentes aos acervos da Biblioteca Nacional, que trataremos no final dessa comunicação. Os desenhos de Freire Alemão fazem parte de sua Flora Cearense, em um manuscrito de 9 volumes, onde texto e imagem confluem para elucidar aspectos da vegetação cearense. A cultura em torno da paisagem é expressa pela representação por Freire Alemão do mangue e por esboços de vilas, esses ligados ao seu interesse pelo saneamento básico das cidades e também como uma forma de praticar o desenho científico. Freire Alemão desejava criar um periódico ilustrado que se denominaria o Precursor, mas foi sem êxito. Francisco Freire Alemão realizou com admirável perfeição desenhos botânicos feitos de bico de pena, os quais podem ser apreciados nos folhetos da comissão. Essa é a casinha que eu queria mostrar anteriormente do Reis Carvalho, que é uma casa sem a sofisticação do desenho arquitetônico, né? Finalmente, o pintor José dos Reis Carvalho voltou-se a registrar elementos centrais da cultura cearense, como a terra desolada, a paisagem diversa e exuberante das serras, as atividades comerciais do povo, suas habitações, seu cotidiano, suas manifestações culturais, seus artefatos de trabalho. A beleza dessas aquarelas transporta-nos para a simplicidade da vida do interior do Brasil. Ele realizou também aquarelas com edificações de casas e igrejas nas vilas e também expressões de trabalho, como pesca com jiqui, pesca com jiqui, jangadas, trabalhadores com vendas de caju e peixe, vendas de sapato, vendas de garapa, vaqueiro e vaquejadas, né? Deixa eu pular um pouquinho.
Bom, ele participou de várias exposições que estão relacionadas, parte delas foram relacionadas por Debré, né? Outras partes foram informadas por Lévy, né? Que é um catálogo que nos historiadores da arte tem uma certa familiaridade, né? E o Reis Carvalho ele era tido como um pintor de flores, né? Essas flores estão no Museu Dom João VI, né? E eu trouxe algumas para a gente ver. Essas duas foram apresentadas pelo professor Luciano na mostra do Redescobrimento. Bom, mas um dos fatores que poderiam ter levado à escolha de Reis Carvalho para participar da missão seria essa sua afinidade que ele tinha para a representação dos costumes, como nessa aquarela intitulada Cerimônia Religiosa. Bom, o Reis Carvalho também tem uma influência do Le Breton, né, porque o Le Breton trouxe alguns pintores na sua comitiva, como Debré, né, e o Nicolas Tonnet, e no manuscrito do Le Breton, ele diz o seguinte, que os que pintarem plantas, flores, deverão estudar noções de botânica. O reino vegetal do Brasil interessa demasiadamente as ciências naturais para que os tornemos conhecidos com fidelidade mesmo na pintura. Então a gente tem uma influência das ciências naturais na formação do Reis Carvalho, né? Outra influência sobre a formação do Reis Carvalho vem do próprio Manuel Araújo de Porto Alegre, né, que defende o uso da aquarela com essa citação, né? Se o artista que se acabar no alto, no cume dos Andes, no centro das florestas virgens, ele pode, por meio da aquarela, fazer seus estudos e levá-los à força e brilho ao colorido da pintura a óleo. Então, essa seria, em parte, a influência da formação do Reis Carvalho, né, e a técnica que ele aplicou na expedição foi a aquarela, né. Outras ilustrações do Reis Carvalho são as paisagens, como essa Casal em Viagem, que eu também vou tratar um pouquinho mais à frente, Cacimbas do Rio Acaracu, Tauá, Serra do Arerê e Estação de Carros do Sertão. Essa é vista da cidade de Só em 29 de outubro de 1859 e Estação de Carros do Sertão. Também ele representou essa vegetação pedras russas, né, porque supostamente existiam vestígios de inscrições indígenas nesse local. E também, então, inclusive o Freire Alemão, ele relata a existência nesse local de possíveis inscrições indígenas, daí a justificativa para essa aquarela. Outro tipo de paisagem que o Reis Carvalho representa é a vegetação de serra, que embora o Nordeste seja seco, né, existe a região da Caatinga, mas subindo a serra a gente tem a vegetação exuberante, né, e ele representou nessa aquarela. Possivelmente é a expedição, né, com o burro trazendo o material da expedição. E essa é também outro tipo de vegetação, que é o mangue, né? Bom, na paisagem apresentada por Reis Carvalho em suas aquarelas de 1859, é possível notar que a relação entre o homem e a natureza é de caráter interativo. O elemento humano é o foco central da narrativa inserido na paisagem. Sua historicidade é o que fundamenta sua presença na composição, mas a natureza não diminui em importância. Deixa de ser um cenário e assume um caráter essencial para a compreensão da narrativa. Em Casal em Viagem, é pela paisagem que compreendemos a condição histórica do retirante. Ele participa do foco central da narrativa como causa ao representar os galhos secos, os quais expressam a falta de vigor da natureza. Casal em Viagem representa o homem e as relações que ele estabelece com o meio natural, como vítima ou como autor de seu destino. Ele faz surgir uma dramática sequência narrativa de valor histórico e artístico. Nela, a fúria da natureza causa-nos torpor. A seca, por exemplo, descrita pelos membros da comissão, força um humilde casal e seu pássaro a migrarem.
Mas nas cacimbas do rio Acaracu, as mulheres do sertão descobrem meio de subsistência para suas famílias, né? Que são, as cacimbas elas aparecem no leito do rio seco, né? Então eles fazem pequenos buracos e dali eles tiram água que são carregadas nesses potes de barros que são preparados nesses fornos que ele retratou em forno de tijolo e forno de louça e forno de cal e pedra. Vou pular um pouquinho para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, nessa ilustração, a gente vê que existe uma certa representação da natureza sendo destruída, né, e foi feita por Rugendas, né, como um referencial visual para a questão do uso inadequado do solo e a consequente destruição das áreas de mananciais, que é de onde surge a água, e também foi retratado por Félix Tonet, né, nessa paisagem, que eu não sei se de um lado a gente tem a queimada e do outro lado a gente tem um pequeno manancial de água. É como se fosse um quadro histórico, né, havendo vegetação, há água, não havendo vegetação, estamos sem água. E essa ideia ela é defendida também por um naturalista cearense, Tomás Pompeu de Souza Brasil, que ele afirma exatamente isso: onde há florestas, há água, né? Bom, as miniaturas em aquarelas de Reis Carvalho são documentos de uma realidade a serviço de uma expedição científica, cujo intuito era conhecer de forma objetiva as causas físicas da natureza e suas consequências sobre as atividades humanas. Ainda assim, o pintor lançou sobre suas aquarelas um olhar tão subjetivo sobre a natureza e cultura do sertão, que nele, parafraseando o professor Luiz Marx, a paisagem exprime um estado de espírito. Deixa eu ver se eu consigo achar o... não, deixa. Exprime um estado de espírito, dota a natureza de um ânima e delineia ali um retrato espiritual que é, na realidade, a do próprio artista. Bom, outras memórias que eu gostaria de apresentar do Reis Carvalho são as suas ilustrações de edificações, de construções de igrejas, né? Como essa igreja, que é o Seminário da Prainha, né? O nome dessa aquarela é a Igreja da Nossa Senhora da Conceição do Outeiro, em Fortaleza, que atualmente é esse prédio. E também essa igreja, a Igreja Matriz de Aquirás, também, que ela continua ainda lá em Aquirás, né? E, finalmente, a Igreja Antiga Matriz de Fortaleza, né? Que ela foi construída com a ajuda dos índios, né? Mas, em 1838, ela foi demolida por conta de rachaduras e do interesse da comunidade cearense em trazer um novo estilo para a região, então ela foi substituída por um templo gótico, né? Essa é uma fotografia publicada no jornal, e esse é o dia da missa do último dia da igreja. Outro tipo de representação que o Reis Carvalho faz são essas representações de casas de barro cobertas com palha, né? Esse seria o interior de um rancho, né? Essas construções também foram representadas por Debré, né, no Viagem Pitoresca, né, dos índios Puris, Pataxós, Mandrucus, Coroás, Goianazes. Especificamente interessa essa última, que ele descreve da seguinte forma, o Debré, né? Esta cabana construída solidamente de um modo razoável tem na sua estrutura um modelo de todas as pequenas casas feitas para abrigar os escravos dos cultivadores brasileiros, em geral. Para que seja perfeita a semelhança, só falta encher de barro os muros. Esse tipo de cabana é comum aos puris, camacãs e coroados. E aí foi também representada por Debré, né, em família pobre em casa,
por rugendas também. Seria a preparação de farinha de mandioca, e também em negros novos, né? E também por Thomas Ender, em Cascatinha da Tijuca, próxima à Casa do Toné. E o Reis Carvalho representou esse tipo de construção também em Correios do Ceará, aulas de primeira letras do Sertão, Casa de Pau a Pique, Nossa Senhora da Conceição do Outeiro, mulheres sentadas à beira da rede, casa e vegetação também. Bom, esse tipo de representação indígena ela é importante para a gente tocar nesse assunto por conta de que a comissão tinha uma relação específica com as questões indígenas, né? Por conta mesmo do von Martius, que em 1841 publicou um artigo na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e onde ele dizia como se deveria escrever a história do Brasil. E abro citação: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro designasse alguns linguistas para a redação de dicionários e observações gramaticais sobre essas línguas, determinando que esses senhores fossem ter com os mesmos índios, que a construção da identidade brasileira estava vinculada às três raças, o branco, o negro e o índio, né? E então, essa foi um dos referenciais que deu estrutura para que houvesse na comissão interesse pela cultura indígena, né? Que foi bastante incorporada por Gonçalves Dias, né? Essa foi uma mola propulsora para o poeta Gonçalves Dias, que fez uma viagem até a Oceania para estudar os povos autóctones e escreveu Brasil e Oceania, e também o dicionário de Tupi-Guarani. Bom, então eu gostaria de finalizar a minha apresentação. Eu queria passar um vídeo de 4 minutos para tentar defender essa ideia da presença indígena na Comissão Científica de Exploração. Vamos lá, maquininha. Tem som. Bom, vou pedir 1 minuto de paciência para vocês. O Rodrigo vai tentar conectar o som. 1 minuto, prometo. Acho que essa
é costumeiro se tratar da chegada dos colonizadores pelo leste do Brasil, entrando em contato direto com as regiões florestadas das chamadas Matas Atlânticas. Mas existe um erro muito grande em se considerar a outra história, a história dos que vieram de oeste, que vieram lá da Ásia e chegaram às Américas e povoaram vastos territórios da América tropical, os mongoloides, dos grupos étnicos mongoloides, que deram como resultado quase que terminal os grupos tupis, que povoaram extensas áreas do Brasil. Estes que vieram de oeste caminharam por espaços os mais variados, adaptaram-se às circunstâncias geográficas e ecológicas as mais diversas e fizeram uma coisa extraordinária. Deram nome às serras, às serrinhas, aos riachos, às escarpas, aos tipos de vegetação, jundus, caetés, etc. Criaram nomes para as espécies vegetais as mais diversas. E quando se fala das Matas Atlânticas, a história começa naquilo que é chamado de pré-história, mas que é uma história não letrada, não registrada em termos de escritos, mas uma história que está visível pela força da toponímia tupi. Enquanto os portugueses batizavam com nomes de santos os locais que encontravam, os nossos índios davam nomes que descreviam os lugares que conheciam. Rio de Caranguejos. Ao aprender a língua local, os colonizadores ganharam o mapa que facilitou a conquista. Água que cai na pedra com estrondo. Mata seca, mato branco. Barreiro, lamaçal. Lugar que tem muito sapé. Lugar das madeiras para canoas. Barreira do mar. Abrigo do mar. Clareira na mata. Lugar que foi roça. A história da ocupação das zonas de matas, beiras de rios, sopés de montanhas, pelos tupis, foi precedida por uma ocupação de bordo de lagunas pelos chamados homens do sambaquis. E certamente os tupis, que eram muito mais aguerridos, muito mais adaptados a todas as circunstâncias ao longo dos seus trajetos, desde o centro da América do Sul até a linha da costa e por outros territórios do interior brasileiro, pranáutico brasileiro, os tupis desalojaram os povos, os grupos humanos dos sambaquis, que criaram aqueles montões de berbigões e de ostras esvaziadas, documentando o seu tipo de sobrevivência e de alimentação. Gostaria só de finalizar essa apresentação e fechar esse arquivo e mostrar para vocês as litografias que foram feitas no Imperial Instituto Artístico com os objetos indígenas que o Gonçalves Dias trouxe da
Bom, eu agradeço.